Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor, como é que vocês estão? Estamos aqui novamente para continuar esse estudo maravilhoso que o Senhor nos deu. Então vamos direto ao ponto, né? Vamos falar diretamente do que nós vamos ver aqui hoje. E hoje nós vamos então falar um pouquinho ali do finalzinho do capítulo 11. Nós fomos até o verso 14 na aula anterior. Que era onde terminava a sessão de explicação, né? Terminava ali a segunda sessão de explicação, e o finalzinho do capítulo 11, que vai do 15 ao 19, ou seja, só 4 versículos, ele inicia então a terceira sessão cronológica, né? Que como eu havia falado para vocês, a partir de um certo capítulo, a gente tem essa dinâmica, né, de sessão cronológica, onde apresenta os acontecimentos, e uma sessão de explicação. O que vai acontecer aqui hoje, né? Nós temos só mais 4 versículos para finalizar o capítulo 11. Seria um estudo muito curtinho aqui, né? Então, eu vou emendar esse finalzinho do capítulo 11 já com o capítulo 12, né? Então, nós vamos ter uma inversão aí, nós vamos ver basicamente uma inversão, vamos ver um pedacinho de uma sessão cronológica, um pedacinho de uma sessão de explicação, mas eu queria incentivar você aí a estar comigo até o final, porque é uma bênção, a gente está numa etapa aqui do livro de Apocalipse muito interessante, muito curiosa. Ela gera algumas dúvidas algumas vezes, então vamos esclarecer essas dúvidas aí em nome de Jesus. Então vamos dar continuidade aqui, tá? É, então essa sessão cronológica, essa terceira sessão, ela inicia ali capítulo 11, verso 15. Qual que é a ênfase? A ênfase é no tocar da trombeta, que de fato é um dos momentos mais aguardados ali do livro de Apocalipse. Por quê? Porque ele marca a volta de Jesus. É quando Jesus volta e toma com força as nações, né? As pessoas que estarão vivas, os mortos, e ele vai começar, então, a julgar aqueles que, desde o princípio, desde a criação, destruíram a terra ou influenciaram a terra de forma que o homem viesse a pecar e também ficar longe de Deus. Então, a sétima trombeta, o soar da sétima trombeta, ela marca exatamente isso. E nós estamos falando, então, especificamente de Apocalipse 11, 15. Então, convido você, abra aí a sua Bíblia e vamos ler aqui, né? O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, ou seja, é o momento mais glorioso, irmãos, é o momento mais aguardado do livro de Apocalipse. Então, Jesus, ele volta ao som dessa sétima trombeta, concordando com o que o apóstolo Paulo escreveu ali em 1 Coríntios 15, 52, na parte A do versículo. Vá lá na sua Bíblia também, faz essa marcaçãozinha aí, você vai ver que há uma correlação aqui entre Apocalipse 11, 15 e 1 Coríntios 15, 52a, que diz assim: ó, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, a sétima trombeta é de fato a última. Então, isso que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse 11, 15, concorda com isso. Eu vou dar para você uma outra referência, que está lá em 1 Tessalonicenses 4,16, também a parte A do versículo, que diz assim: ó, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Vocês perceberam, então, que nós estamos vendo aqui 3 versículos, 3 trechos da palavra do Senhor, escritas em momentos diferentes, que convergem para a mesma coisa, né? Convergem para o mesmo momento. Então, esses 2 textos que nós acabamos de ver aqui, eles mostram, então, o momento da segunda vinda de Cristo. Vamos dar sequência aqui agora, nos versos que seguem. Vai se dar o início, então, de uma sequência de acontecimentos muito importantes. Então, nós vamos aqui no verso 17, que no verso 17, o que está falando aqui, né? Jesus
reina sobre as nações. Então, a partir desse momento, Jesus está voltando para que todas as nações se submetam ou serão desafiadas aí a se submeter a esse governo que então se inicia. Verso 18 fala da fúria das nações. Então, Jesus, ele vai tomar as nações à força. E por isso, a resposta imediata do reino de Jesus é a fúria das nações, né? Porque vai haver ali uma resistência, né? Então, geralmente, quando o governo é trocado, há uma resistência, né? Há muitas vezes até guerra, né? Então, aqui é exatamente isso que vai estar acontecendo. Então, uma resistência haverá. Então, a força das nações que também é relatado aqui pelo rei Davi no Salmo 2. Anota essa referência, vá lá, dá uma lida, você vai ver que tem conexão com o que nós estamos falando aqui. Marca então essa fúria das nações, é o que está dizendo no verso 18. Ainda no verso 18, fala que Jesus vem para julgar os vivos e os mortos. Então, é a primeira ressurreição dos santos, né, que vai começar a acontecer. Então, os santos são recompensados com os galardões, com as promessas, e, e, e isso começa a ser entregue agora, né, aos vencedores, que é um pouco do que a gente viu também no capítulo 2, no capítulo 3. Qualquer coisa, volta lá também, dá essa consultada lá, que você vai ver que os textos agora começam a se conectar. Ainda fala no 18 que Jesus ele vem para destruir quem destrói a terra. Então, Jesus ele volta para vingar, né, irmãos? Deus ele foi muito longânimo aí ao longo do tempo, né? Com certeza, nem eu e nem você, numa posição como uma posição de Deus, por muito menos a gente teria já nos vingado, com certeza, né? Por conta da nossa natureza carnal. Mas Deus, na sua infinita misericórdia aí, ele aguardou o momento certo. Então, imagina quanto tempo Deus foi acumulando aí, né? As agressões que foram feitas e tudo mais. E agora é o momento, então, de Deus julgar e destruir quem destruiu a terra. No verso 19, diz assim: ó, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Então o texto nos revela, né, que a antiga arca da aliança, ela está lá no céu, né, está lá no santuário de Deus. E quando Jesus vem, há então algumas manifestações aí, manifestações da glória de Deus através de relâmpagos, vozes e trovões, e manifestação do juízo de Deus através do terremoto e uma grande e forte chuva de granizo, né? Então são coisas visíveis aí para representar então a glória de Deus e os juízos de Deus. A segunda vinda ela não é só descrita nesse texto, né? A própria Bíblia traz para a gente outros relatos, outros textos que nos trazem mais informações sobre a segunda vinda, né? Mas aqui em Apocalipse é o momento exato que isso acontece, né? Então, para a gente ter uma visão mais abrangente, eu convido os irmãos também a se aprofundarem um pouquinho mais nesse estudo e buscarem ali Mateus 24, enfim, próprio Jeremias, Isaías, nós temos relatos relacionados aí à segunda vinda. Então, juntando esses textos, nós teremos uma visão completa disso, né? Então, é o momento, então, que os céus se abrem, né? O que nós acabamos de ver. Filho do homem, ele vem, né, das nuvens, vem como fogo, a sua glória, o seu poder, as vozes, os relâmpagos e os trovões são a representação desse poder dele. E na sua vinda, ele vem, então, há um derramamento, né, na terra de um arsenal de pedras contra o império do anticristo. Então, agora é o momento que a guerra começa, irmãos. Agora, nós devemos apertar os cintos aqui, porque muita coisa começa a acontecer aqui a partir desse marco, né? Então, Jesus ele vem para ressuscitar
os mortos, para glorificar os corpos, para recompensar os santos, para condenar aqueles que cometem a iniquidade, os maus, para matar e destruir aqueles que destruíram a terra, né? Então Jesus vem de fato para fazer esse julgamento, e é um momento que o apóstolo Paulo chama, num dos textos dele, ele diz assim, ó, o momento da esperança abençoada. Assim, tudo que os filhos de Deus, tudo que nós sofremos, é o momento agora que Deus se vinga por nós, né? Então, é nesse momento que se cumpre, então, o mistério de Deus, é, dentro desse contexto também, do trajeto de Jesus vindo dos ares, ele entrando na terra, né? Ele entrando em Jerusalém, a gente começa a ver, então, através desse marco, o desencadeamento aqui de diversas palavras proféticas que também estão presentes aí na Bíblia. Amém? Bom, então nós finalizamos aqui essa sessão de cronológica, uma sessão pequenininha, né? Uma sessão de 4 versos apenas, que a gente acabou de ver aqui. Então, agora inicia-se então o capítulo 12. Mas antes de falar especificamente do capítulo 12, eu queria dar um overview para vocês do que vem nos capítulos seguintes, né? Nós vamos ver então essa sessão de explicação, que é a terceira sessão de explicação. Nós vemos, pô, uma sessão cronológica que envolve 4 capítulos e basicamente está falando que Jesus vem julgar, tem que ter muita explicação aí por trás. Então, os capítulos posteriores que seguem agora vão explicar para a gente, vão complementar para a gente o entendimento e a magnitude disso que acabou de acontecer. Então, os próximos capítulos 12, 13 e 14 são isso, onde no 12 há um confronto histórico, né, entre um confronto histórico e o futuro entre o plano de Deus e o plano do inimigo. Então vamos ver o que vai se desencadear aqui, né? No capítulo 13 fala da estratégia do inimigo e no capítulo 14 fala da vitória. Então, algumas perguntas que nos acompanham aí serão respondidas, então, a partir daí, né? O contexto que dará a segunda vinda de Jesus, quais são os pormenores da grande tribulação, qual que é a tática e a estratégia do inimigo, né? O que ele vai usar aí para tentar resistir, como ele vai perseguir, o inimigo vai perseguir, ou o diabo vai perseguir Israel e a igreja, quais serão as estratégias e as armas que ele vai utilizar, como será a colheita final, né? No final nós teremos muitas conversões, então nós vamos ver como isso se dará. Esses 3 capítulos nos apresentarão isso, e também como Jesus vai sair vitorioso de todas essas situações aí que aconteceram. Então, nessa sessão, nós veremos esse confronto de Jesus, Satanás, as estratégias, os símbolos que aparecem, né? Aparecerão aí muitos símbolos, irmãos. Então, eu já adianto aqui alguns para os irmãos. A mulher do filho do varão. Quem será que é a mulher do filho do varão? O filho do homem, o dragão, a besta do mar, a besta da terra. Vai falar de um ser com 7 cabeças, com 10 chifres. Então, tudo isso é o que vai ser explicado aqui, que é o que eu pretendo explicar em nome de Jesus, para você, para te dar uma visão, uma conotação a respeito disso. Então vamos aqui para o capítulo 12. Vou ler a sua Bíblia aí, acho que ela deve estar aberta. Já vamos falar aqui do capítulo 12. Capítulo 12 começa falando de uma mulher. Então vamos ler aqui, ó, Apocalipse 12, 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher, meus irmãos? Essa mulher é a nação de Israel. Então, essa mulher representa a nação de Israel. Em Gênesis 37, José, ele teve uma visão, né? Ele teve uma visão de uma mulher com as mesmas características, né? E aí ele fala dessa mulher, fala do sol, da lua, das estrelas, né? É, é, é uma conexão que a gente pode fazer aqui com Gênesis 37. Então, essa mulher, ela não pode ser a igreja, ela não pode ser nem Maria, nem qualquer outro personagem. Por quê? Porque nós vamos falar aqui logo a seguir, a Bíblia, ela se autoexplica, né? Então,
o próprio texto ou já explicou isso antes ou vai explicar isso posteriormente. Então vamos dar sequência aqui. A Bíblia nunca se contradiz, tudo fica muito claro na Bíblia, sempre ou você olhando os versículos anteriores ou você olhando os versículos posteriores. Então vamos ler aqui Apocalipse 12:2. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Dores de parto, né? A trajetória, irmãos, da nação de Israel sempre foi, né, de dificuldades, de apertos, né? Israel nunca passou por um período de tranquilidade, né? E o texto diz para nós aqui que ela tem uma promessa, né? Essa mulher, ela tem uma promessa, e é uma promessa de dar à luz a um filho varão, né? A semente sagrada que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, qual que é a função dessa mulher? Qual que é o objetivo dessa mulher? Ela tem uma função muito especial, que é dar à luz a um filho, né? É, Na sequência, vamos ler aqui Apocalipse 12. Apocalipse 12 diz assim: ó, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então, o dragão aqui, o que que ele é? Ele é o inimigo da mulher. Ele é a antiga serpente. Ele é o sedutor das nações. O dragão é aquele que seduziu lá Adão e Eva no começo para que eles pecassem, para que eles desobedecessem a Deus, né? Qual que é o plano que Deus tem para essa mulher? Né? Então, os versos que nós acabamos de ler aqui, nós lemos o 12:3, né? Mas o 4, o 7 e o 9 vai detalhar para nós quem é esse inimigo, né? Que eu já disse para vocês aqui, que é a mesma serpente lá do Antigo Testamento que acabou conversando ali com Adão e Eva e fazendo eles pecarem. Dá uma olhadinha comigo aqui no verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nela a sustentem durante 1260 dias. Então, por que que a mulher fugiu? Ela fugiu porque nós vimos aqui que ela tá para dar, ela está tendo dores de parto, né? E o plano do diabo é tentar destruir o filho. Mas o filho subiu para o pai, né? O filho já veio, morou na terra, já está lá com o pai, né? Tudo isso já aconteceu. O diabo, o que que ele quer fazer aqui? Ele quer destruir a mulher, mas a mulher foge para o deserto. Então, vamos pensar assim, nós falamos que a mulher é a nação de Israel. A nação de Israel foge para o deserto. Daqui a pouco eu vou trazer outras referências para vocês, que vai ficar mais claro isso. Então, Deus, esse fato dela fugir, ela não está fugindo desesperada, ela não está fugindo aleatoriamente, né? O próprio texto que nós acabamos de ler diz que Deus havia preparado um lugar. Então, ou seja, essa mulher está sob a proteção de Deus. Só vai tocar nessa mulher se o Senhor permitir, né? Então, o diabo, ele quer destruir, mas ela vai fugir. Ela vai fugir porque Deus antecipadamente já preparou esse plano. Então, Deus prepara um lugar para que ela possa o quê? Ser sustentada. Meu irmão, minha irmã, isso é diferente na nossa vida? Imagina aí quantas situações nós já passamos na nossa vida, quantos livramentos nós já tivemos. Por quê? Porque o Senhor nos protege. Antes que o inimigo pensa que ele vai trazer alguma consequência para nós, ou vai tentar nos atrapalhar, nos tirar do propósito, ele só pensa, porque Deus já tem o plano de escape para nós, né? Então Deus prepara um lugar para ela ser sustentada. Por quanto tempo? 1260 dias. 1260 dias, nós já falamos também sobre esse número especial aqui. Então, essa é a mesma coisa do que tempo, tempos, metade de tempo, ou os 42 meses, ou os 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. Nós, alguns capítulos atrás, já falamos a respeito disso. No verso 4 e 5, vamos ler aqui, o 5, ela deu à luz a um filho, um homem, que há de governar todas as nações com o cetro de ferro.
e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Como eu já tinha dito aqui para os irmãos, né? O diabo tenta destruir o filho, né? Pensando ali que ao crucificar, ao matar Jesus, estaria ali destruindo o filho, mas ele ressuscitou, ele subiu para o Pai. E aqui nós já vemos o Apocalipse 12:5 conectando com isso, né? Então, onde está o filho hoje? Ele está lá no céu, foi arrebatado, né, para junto do Pai, está lá no seu trono. Quem que é esse filho, então, irmãos? Filho é o Jesus, né? Se alguém te perguntar, então, quem é o filho varão? O filho varão é Jesus, tá? Então, Apocalipse 12, 4 e 5 tá falando a respeito do filho da mulher. Obviamente, né? Eu creio que não há dúvida para você que esse filho é Jesus. Há muitas características aqui que conectam com o restante da Bíblia. E Jesus, o que que ele é, irmãos? Ele é a semente da mulher. É aquele que lá em Gênesis 3,15 foi prometido que ele teria uma função específica que era esmagar a cabeça da serpente. Esse é o filho da mulher. O diabo, o diabo é o dragão, né? Ele tenta matar, ele tenta devorar o filho da mulher quando o filho da mulher nasce. Só que o filho da mulher, ele já está predestinado para um algo. E isso não vai mudar, isso vai acontecer. O filho da mulher, Jesus Cristo, irá governar todas as nações com um cetro de ferro. Nós acabamos de ler aqui, né? Então ele é arrebatado junto ao trono, juntamente com Deus, que é onde ele está hoje e da onde ele vai voltar, né? É, então, é, como eu disse para os irmãos aqui, Gênesis 3,15, né? Fala que eu farei com você e com você falando para a serpente, falando para o dragão, que você e a mulher sejam inimigos um do outro. Assim também os seus descendentes serão inimigos, né? E este, que é o descendente, esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar. Então, ou seja, o filho também vai sofrer ali, né? Ele vai ser soberano, mas não vai ser algo simples, né? Porque a serpente picará o seu calcanhar. Significa o que Jesus sofreu aí quando ele foi crucificado. Dando sequência, vamos falar um pouquinho do dragão, né? Do dragão, esse personagem que aparece. O dragão, ele aparece aqui no verso 3 e 4, ele aparece no 7 e no 9, e depois ele aparece do 10 ao 18, né? Então nós temos uma sequência aí a partir do verso 10, detalhando especificamente esse dragão. Então esse dragão exatamente é Satanás, que é a antiga serpente que tentou Adão e Eva, que é o diabo, que é Satanás. Esse é o dragão. Umas características dele. Então, no verso 3, nós vamos ver que ele é grande, que ele é vermelho, né? No verso 3 ainda, nós vamos ver que ele possui 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas. Um ser muito esquisito, né? Mas capítulo 17 nós vamos detalhar o que significa tudo isso: cabeça, chifre, coroa. Então, aguarda um pouquinho aí, ainda não chegou a hora da gente falar sobre isso. Fala no 9 que ele é o sedutor do mundo. Fala também no 10 que o seu ministério, ou seja, a sua função, o seu propósito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é acusar. O inimigo, ele é acusador, além de ser dragão, além de ser mentiroso, além de ser ladrão, além de tudo que a gente já viu aí na Bíblia, né? Que tem uma função de matar, roubar, destruir, é isso que ele tem como função dele. Alguns acontecimentos, irmãos. Verso 4. Sua cauda arrasta um terço das estrelas do céu. Popularmente, é usado esse detalhe aí para explicar como o diabo ele trouxe, é, junto com ele, né, na sua rebelião, um, um terço dos anjos. Uma outra possibilidade para explicar isso que nós acabamos de ver aqui, né, que ele arrasta um terço das estrelas do céu, pode estar relacionada quando ele está prestes a ser lançado para o céu e ele causa distúrbios cósmicos ali. Isso explicaria
por que que Apocalipse tem tantos problemas com estrelas, com o céu, com o sol, aparece muita coisa aí que vai ser visível, né? Essas são as duas possibilidades aqui de explicação a respeito disso, a respeito da sua cauda. No verso 7 e no verso 9, fala que ele luta e perde a batalha futura para o anjo Miguel, né? Nós já vamos falar isso aí. Vamos ler aqui, ó, do 7 ao 9. Então estourou a grande guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar no céu, mais lugar para eles no céu. Ele foi expulso, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Amém? Então, essa a batalha futura que antecede ou que precede aí a grande tribulação. Verso 7 fala então do dragão, seus anjos que lutam contra Miguel. O verso 8 fala que o dragão perde a batalha e ele é expulso do céu. E o verso 9 fala que o dragão e os seus anjos são atirados na terra, tá? Então, resumidamente, isso que nós acabamos de ler aqui. Uma informação complementar aqui pra gente é que no livro de Daniel, ele relata que Miguel é o anjo responsável pela nação de Israel. Ele vence a batalha e quem consuma a vitória é o Senhor Jesus. Então, Jesus ele divide a sua liderança, ele divide o seu trabalho conosco, com a sua igreja e também com o seu time no céu, né? É, Isso é uma informação complementar aqui, né? Jesus divide então a sua autoridade, divide então o seu poder, divide então a sua sabedoria conosco, né? Assim também com o anjo aqui, no caso, o Miguel, né? É, Cabe ressaltar, irmãos, que esse é um evento futuro, né? Ainda não se cumpriu, né? O, o próprio apóstolo Paulo mostra ali em Efésios 2:2 e também em Efésios 6:12 que o diabo ele ainda atua, que ele ainda está ativo nas regiões celestiais, mas vai chegar um dia que ele vai ser removido de lá, né? E e aí ele vai ser removido de lá para poder dar, conceder autoridade para a besta, para o falso profeta, para o anticristo, né? Para todos aqueles que fazem parte do seu império, da sua ideologia. Então, enquanto ele ganha essa autoridade na Terra, ele cessa o ministério que ele exerce no céu, né? Pela permissão de Deus. Então, cabe a gente lembrar que quando tudo isso estiver acontecendo, o que está acontecendo lá no céu? A gente já viu isso, nos capítulos anteriores. No céu, 24 horas por dia, a adoração, a intercessão, né? E ao mesmo tempo a acusação, né, dos irmãos, né? Pensa o seguinte: ou nós estamos envolvidos com adoração e intercessão 24 horas, ou a gente está envolvido com acusação 24 horas, né? Então, Apocalipse 10, vamos ler aqui, diz assim, ó, então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. O mesmo os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, quando cessa essa acusação, os irmãos 24 horas por dia no céu, existe um grande avanço por parte da igreja. Mas por outro lado, é, ele vai estar na Terra, né? E sabe que o tempo dele é curto. Então, ele vai estar ali em grande fúria, né? Então, imagine aí na sua mente essa situação. Vamos ver aqui no verso 12. Por isso, alegre-se os céus e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, e sabendo que em pouco tempo lhe resta. Exatamente o que eu acabei de falar aqui para os irmãos agora, é o que nós vemos aqui no verso 12. A fúria do diabo em ação vai estar ali no seu ápice. Mas esse vai ser um momento, irmãos, que também vai estar no ápice a maturidade da igreja. A maturidade da igreja vai atingir o seu ápice, né? Então, eles vencem o diabo por causa do sangue do cordeiro.
e por causa da palavra e do testemunho que deram mesmo diante da morte, né? E não amaram a sua vida. Então, pode, posso morrer, meu sangue pode ser derramado, posso ser aqui influenciado pelo diabo, né? De diversas formas ele querer aqui causar problemas para mim, mas eu me mantenho firme em Jesus, né? Mesmo diante da morte, ele não amou a vida, mas amou Jesus em primeiro lugar, né? Então, o vencer não está conectado aqui com o escapar de perseguição ou escapar da tribulação. Pelo contrário, nós vamos vencer por causa do sangue, por causa da palavra, por causa do testemunho e porque a gente não tem medo da morte. A gente continua sendo fiel aí a Jesus, continua crendo em Jesus. Vamos ler aqui, ó, o verso 13 e 14. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de tempo, fora do alcance da serpente. Então, uma nova tentativa aí de holocausto, uma nova tentativa de eliminar o povo judeu vai acabar acontecendo. Então, ao ser atirado na terra, o dragão então começa a atacar essa mulher, que recebe asas para voar, para ela poder escapar, para ela ir para o deserto, para o lugar onde ela vai ser sustentada por Deus, por tempos e metade tempo, tempos e metade de tempo. Então, ela vai estar protegida, ela vai estar fora do alcance da serpente. Então, é o escape de Deus sobrenatural para a nação de Israel no deserto. Olha em Mateus 24, irmãos. Mateus 24 diz assim: ó, quando vocês virem a abominação da desolação, fujam para as montanhas. Então, Jesus falou isso, né? Isso conecta exatamente com o que nós estamos vendo aqui agora. Então, Deus vai preparar um lugar onde a mulher, onde a nação de Israel, onde o povo judeu vai ser sustentado, durante todo o período da grande tribulação, que são uns 3 anos e meio, fora então do alcance da serpente. Vamos ler aqui agora o verso 15 e 16. Então a serpente lançou da sua boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Então a serpente tenta novamente destruir a mulher, né? Dessa vez afogada aí pelas águas, mas a terra abre a sua boca e engole o rio que o dragão havia lançado. Deus então usa essa atividade sobrenatural para proteger a mulher ou para proteger a nação de Israel. Então, quando a nação de Israel não pode ser atacada, destruída ou eliminada, o dragão volta sua atenção para um outro lugar, um outro povo importante, um outro personagem da história. É o que nós vamos ver aqui no verso 17. O dragão ele fica irado com a mulher e ele foi travar uma guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão tá tão irado, irmãos. Imagina, o diabo tá tão irado que ele vai começar a travar, então, uma guerra com os descendentes da mulher, né? E quem são esses descendentes da mulher? Descendentes da mulher são os que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que têm o testemunho de Jesus. Logo, você, logo eu, logo a igreja, né? Então, ou seja, a primeira coisa é tentar matar os descendentes, depois tentar matar aqueles que se converteram. É, então o diabo está nessa missão, né? Nessa missão, vou atacar a mulher, não dá certo, vou atacar o povo de Deus, vou atacar a igreja. Mas Deus, irmão, você acha que não tem escape? Tem de novo um escape, né? Para que durante esses 3 anos e meio, o ano esse período da grande tribulação, essas coisas não venham eliminar a igreja, né? Não venham atingir a igreja. Vai haver martírio? Sim, vai haver martírio. Pessoas serão mortas? Sim, pessoas serão mortas. Só que tudo isso vai fazer parte do processo
de maturidade da igreja que está aí chegando no seu ápice, e logo na sequência, então, a derrota do dragão. Apocalipse 18, né, 12 e 18, e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o dragão está se preparando aqui, né, para implementar a sua estratégia final, né, a sua estratégia mortal, mas a besta, ou o anticristo, na tentativa. Então, desculpa, irmãos, o dragão está se preparando para implementar a sua estratégia junto com a besta e com o anticristo, né? Tentando aí destruir quem? Destruir a nação de Israel e destruir a igreja. Por que? Vocês devem estar se perguntando aí, né? Por que é importante para o diabo destruir a nação de Israel, né? É, porque, irmãos, vamos lá, Gênesis 3, né? Deus prometeu o descendente da mulher, fala que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, tá tudo voltado a essa profecia lá atrás, né? Que é a primeira vez que o evangelho foi pregado, a primeira vez que apontou para Jesus, né? Então, o descendente da mulher, ele é o herdeiro de Davi, né? Davi é do povo judeu, da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá, né? De todos os personagens que a gente vê ali no Antigo Testamento, aqueles homens, aquelas mulheres que foram nascendo e a semente foi sendo passada de geração em geração até chegar em Jesus, né? Então, Jesus é esse judeu, né? É esse judeu que faz parte dessa genealogia, né? Dessa sequência aí de pessoas que foram nascendo, né? Vamos ver aqui, ó, em Mateus 23:39, diz assim, ó, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vocês não vão me ver até que vocês digam isso. Bendito o que vem em nome do Senhor. Existe, então, uma estratégia para que o povo de Israel seja eliminado, né? A gente conclui então é, o a gente conclui então essa parte, né, do nosso estudo aqui, é, falando exatamente isso, né? É, existe uma estratégia de Satanás. Será que essa estratégia vai ser uma estratégia concluída com sucesso? É o que nós vamos ver nos próximos capítulos, né? Então, com isso a gente termina aqui capítulo 11, o finalzinho, capítulo 12 inteiro, essa sessão de explicação, e eu aguardo então os irmãos, espero os irmãos no capítulo 13, vamos ver aí o que o Senhor prepara para nós, para que a gente possa falar aqui no capítulo 13, tá bom? Deus te abençoe, uma semana de bênção, uma semana de vitória para você, te espero na próxima semana, nessa nossa jornada, que estamos aí passando da metade, mas em breve a gente conclui aí com o ápice, com a grande vitória, com esse período maravilhoso que nós vamos ver aí com esses acontecimentos que se sucedem. Amém? Deus te abençoe, graça e paz da parte do Senhor, uma ótima semana em nome de Jesus.